Irmãos, no domingo passado nós vimos um pouquinho sobre a herança no capítulo 48. E nós vimos ali a herança sendo apresentada e sendo distribuída de diversas maneiras, né? Então nós vimos a herança do pecado no meio da família de Jacó. Nós vimos a herança de filhos. José teve filhos ali na terra do Egito, e isso foi creditado como bênção e herança do Senhor. Nós vimos a herança da progenitura que é dada aos filhos de José por meio da adoção. E nós vemos ali a herança da terra, quando Jacó então começa esta distribuição, né, de quem ficaria com o quê. E nós chegamos ao capítulo 49. E no capítulo 49 nós vemos as bênçãos que Jacó transmite a todos os seus filhos. Então Jacó reúne todos os seus filhos e os abençoa. E ali nós vemos o início então da divisão ali das 12 tribos. Então nós ali começamos a ter uma percepção de como será essa divisão territorial e geográfica que nós conhecemos ali pelas 12 tribos de Israel, quem ficaria com quem e onde ficaria quem. E nós vemos isso no capítulo de número 49. E aqui eu tenho uma confissão a fazer aos irmãos. Se fosse por livre e espontânea vontade, esse texto eu não escolheria para pregar em nenhum momento da minha vida e do meu ministério. Pensem num texto difícil. É uma poesia. Está registrado de maneira poética. E você pode olhar que na sua Bíblia tem uma diferença ali de formatação. E nós temos aqui vários aspectos poéticos, muitos aspectos simbólicos. Eu passei essa semana lendo esse texto, relendo esse texto, orando, lendo comentários. Chegou na quinta-feira, na sexta-feira, sentei com o Mauro, falei, socorro! Vamos pular hoje, vamos, semana que vem o senhor prega. Mas, talvez não tenha entendido tudo, nem todo o texto, mas Deus deu graça e consegui preparar o meu sermão e assentou as ideias nesse processo de confecção do sermão. E fui olhar para as belezas desse texto. E este texto ele mostra as bênçãos de Deus sobre um povo rebelde, sobre um povo pecador. E hoje nós vamos ver algumas facetas da bênção de Deus sobre o seu povo. Nós veremos que a bênção de Deus sobre o seu povo não oculta e não esconde as consequências do pecado. Nós veremos que as bênçãos de Deus sobre o seu povo é formada por circunstâncias más que são redimidas. E nós veremos que nós precisamos esperar o agir de Deus, mesmo que nós não entendamos tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. E hoje eu vou fazer algo um pouco diferente do que estamos acostumados. Eu vou ler todo o capítulo de uma vez. Eu peço que vocês prestem atenção à leitura do capítulo e depois nós vamos voltando a pontos específicos no decorrer da mensagem. Então, Gênesis capítulo 49, do verso 1 até o verso 28, na verdade. Então, não todo o capítulo, até o verso 28. O texto nos diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi. Filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o primogênito, minha força e as primícias do meu vigor,
o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e a sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Diluzei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira. Mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. E o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Vi que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele prefere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença, pois sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que cuida de nós. Deus que nos deu a Sua palavra para que meditássemos nela e fôssemos alimentados por ela. Por isso clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós nesse momento onde ouviremos a exposição deste capítulo. E que possamos, ó Pai, compreender as verdades aqui expostas. E como teus servos, possamos nos dispor a te servirmos ainda mais e ainda com mais desejo e vontade. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. O autor aqui, ele começa com uma certa expectativa. Pensem nessa história sendo contada, e ele então chega para aquela multidão que estava ouvindo, e ele diz assim: olha, Jacó foi e abençoou os filhos de José, agora vocês vão ouvir o que Jacó disse para os demais, para os seus 12 filhos. E é interessante que a expectativa aqui, ela é crescente. Nós vemos no início, no primeiro verso, o texto diz que, então, Jacó mandou chamar todos os seus filhos, e todos os filhos então vieram e se assentaram provavelmente ao redor do seu pai, na expectativa de ouvir o que eles receberiam. Aqui agora está na hora de repartir a herança que Jacó havia construído com os anos e agora ele deixaria para os seus filhos. Mas nós vemos uma diferença sendo colocada aqui. Os filhos de Jacó chegam, se assentam ao redor do seu pai, mas as bênçãos e a herança que é distribuída não é a de Jacó, é a de Israel. E o texto fala assim: agora vocês precisam ouvir a Israel. E nós já aprendemos aqui que quando nós lemos Jacó, nós estamos vendo uma referência ao homem ali, pai daquele punhado de filhos que teve filhos com 4 mulheres e caminhou todo o período ali dos seus anos, Mas quando nós lemos que Israel estaria falando, nós estamos aqui ouvindo o representante de Deus, o homem que fala por meio da nação. E nós vemos então que as bênçãos e a herança que seria distribuída não seria apenas aquilo material que Jacó construiu com a sua peregrinação. Mas aqui faria parte da construção daquilo que Deus estava fazendo na vida do seu povo, das promessas que Deus havia feito ao seu povo. E aqui nós vemos uma fase se encerrando para começar logo mais outra fase. Jacó aqui está no seu leito de morte. E os filhos então se achegam, mas eles não ouviriam o seu pai falando. Eles ouviriam o representante do povo de Deus. Eles ouviriam Israel. E aqui neste capítulo recheado de surpresas, de expectativas frustradas, nós vemos com clareza o desenvolvimento daquilo que nós temos ouvido sobre a grande história. Nós vemos a manifestação do Deus Criador, nós vemos as consequências da queda, nós vemos com esperança e olhamos com esperança a vinda e a promessa da vinda do Redentor. E nós aplicaremos agora na motivação, na esperança do retorno e da consumação. Este capítulo, ele abrange toda esta história. E ele nos mostra que muitas vezes as nossas expectativas, muitas vezes aquilo que planejamos, muitas vezes aquilo que sonhamos, muitas vezes aquilo que esperamos alcançar um dia, talvez não seja o que Deus estivesse planejando, preparando e fazendo na vida dos seus servos. Nós chegamos aqui ao ápice. E cada filho recebe uma palavra do líder. Mas nós começamos a ver no todo, e ao olharmos aqui, a estrutura que Jacó faz na sua fala é uma
estrutura poética, descrita aqui por Moisés como uma poesia, mas ela tem uma sequência lógica. Jacó, ele começa então a falar dos filhos de Lia, depois ele fala dos filhos da concubina de Lia, depois ele fala dos filhos da concubina de Raquel, e por fim ele termina com os filhos de Raquel. Em toda essa história, nós precisamos olhar por todo, porque se fôssemos ficar aqui, versículo por versículo, palavra por palavra, nós ficaríamos muito tempo e nós não entenderíamos ao certo o que seria todas essas bênçãos. Como eles, quando ouviram, provavelmente também não entenderam. E o povo que agora está para entrar na terra prometida, está ouvindo de novo. Provavelmente eles já entendam um pouco mais. E eles agora tomariam posse de muito do que Israel fala aqui. E a primeira coisa que nós vemos, quando nós olhamos para a bênção de Deus sobre o seu povo, é que as consequências do pecado, elas não são anuladas ou esquecidas. Muitas vezes nós olhamos para o pecado e olhamos com uma expectativa de que ele não tenha consequências. E aqui eu fico pensando em Rúben, o mais velho. E o texto começa a exaltar este homem. O próprio Israel diz assim: olha, você é o meu primogênito. Você é forte. Você é altivo. Você é digno de todas as coisas excelentes, porque você tem trabalhado por isso. E eu fico imaginando Rúben ouvindo seu pai ali dizendo todas essas coisas e uau! Lembram-se, o primogênito ganhava o dobro. E ele ganhava o direito de administrar e governar todas as outras coisas. Todos se submetiam a ele. Agora imagina este homem altivo, ouvindo seu pai elogiando. E ele dizendo assim: é mesmo. Estou aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Vocês estão olhando? Sou eu, Rúben. Mas aqui nós vemos a consequência do pecado que Rúben cometeu lá atrás, quando Raquel morreu. Este homem subiu no leito de seu pai e deitou com a sua concubina para tentar tomar o poder de seu pai. Lá, no capítulo 35, provavelmente nós olhamos e falamos assim: Jacó não fez nada. E quando houve a exposição desse texto, foi dito que nós veríamos a consequência mais à frente. E aqui nós vemos a consequência do pecado daquele homem. Israel olha para Rúben, seu primogênito, e diz assim: você pode ser tudo isso, mas você não receberá as coisas excelentes. Porque você tem a mesma estabilidade da água. Talvez nós olhemos e falemos assim, não, a água ela tem uma estabilidade muito grande quando ela está ali congelada. Mas se você não lutar muito para mantê-la daquele jeito, o que vai acontecer com ela? Aquela firmeza toda daquele gelo vai derreter. E o texto diz que aquele homem, então, ele é impetuoso como a água. Ele não tem estabilidade nenhuma. E aqui nós olhamos a consequência do pecado daquele homem sendo escancarada para todos os irmãos. Você não receberá a primogenitura. Você não receberá as coisas excelentes porque você permaneceu em pecado. E quando nós continuamos, nós podemos ver aqui, ele vai na ordem, e ele vai falar de Simeão e Levi. Provavelmente assim, Rúben já foi descartado, então está ficando bom o negócio, né? Provavelmente vai sobrar mais coisas para nós.
Não. Israel olha e fala assim: lembra do que vocês fizeram para os habitantes da terra de Siquém? Estava tudo certo, vocês tinham dado a palavra, aqueles homens foram e fizeram a circuncisão. Mas vocês foram totalmente insensíveis. Vocês foram lá, mataram todos os homens a sangue frio. E ainda justificaram. Israel diz assim: eu não quero fazer parte desta violência. Vocês viverão por meio da espada. E eu não quero que o meu nome seja vinculado a esta prática. E o pecado deles lá atrás, quando nós olhamos para Jacó, juntando toda a sua família aí, perna para quem tem, fugindo de Siquém, nós não vemos nenhuma palavra de repreensão ao pecado dos seus filhos. Nós não vemos nenhuma tentativa de mudar o que aconteceu. Nós vimos lá um Jacó omisso, mas agora aqui nós estamos vendo um Israel que está exercendo a justiça de Deus. E nós vamos olhando as bênçãos destinadas a Zebulon. E o texto diz que Zebulon iria ficar com um pedaço de terra ali no mar, ele serviria de porto, mas ele nutriria a sua ganância, tentando fazer comércio e ganhar dinheiro. Este é o futuro de Zebulon e da sua família. O texto continua dizendo, ele vai falar de Issacar. E ele mostra aqui que este homem, por causa do seu pecado, ele buscaria o sucesso e ele alcançaria o sucesso. Mas o final da sua vida seria de servidão. E aqui o termo usado é escravidão. Eles achariam que estariam na vantagem, mas só estariam construindo para si mesmos um futuro de escravidão. Aí nós olhamos para o caçulinha da família, Benjamim. E aqui nós vemos Israel ligando Benjamim a um animal. E a maioria das vezes que aparece a expressão ou a comparação a um lobo nas Escrituras é uma coisa ruim. É a comparação a algo ou alguém que quer enganar as outras pessoas, quer ludibriar as outras pessoas e quer devorar as outras pessoas. E é isso que está reservado para o futuro deste homem, da sua tribo. E o texto fala que eles seriam como lobos vorazes e que atacariam pela retaguarda, seriam desonestos e viveriam em função do seu pecado. E eles não se contentariam em apenas atacar, destruir, mas recolheriam todos os despojos. E as consequências do pecado aqui, elas continuam. E o texto mostra que Dan, ele é comparado então à serpente, que ficará ali na espreita para abocanhar o calcanhar dos cavalos, para que o cavaleiro seja derrubado. Asser, ele será um homem descrito como terá sucesso, será bem-sucedido, mas ele se entregaria também à vaidade do seu coração, pois ele se preocuparia em fazer coisas reais, e o texto mostra que não faria nada voltado para o Senhor. Estes homens estavam se distanciando de Deus.
E Naftali, então, ele é comparado a um animal selvagem. Quando nós olhamos essas bênçãos e nós paramos e pensamos, quem ia querer ouvir do seu pai tais palavras? E aqui nós olhamos e vemos a complexidade do pecado. Todos esses homens, eles viveram em pecado. Nós temos relatos, desde o capítulo 32 de Gênesis, de atrocidades que esses homens cometem. Mas eles sofrem a consequência do pecado. Eles sofrem a consequência do distanciamento do Deus vivo e verdadeiro. E quando nós olhamos a bênção de Deus sobre o seu povo, ela não anula as consequências do pecado. E nós precisamos entender que muitas vezes nós fazemos diferença de pecado e nós olhamos para pecados que são reprováveis socialmente. E nós olhamos com muita facilidade para tais pecados. Então, quando alguém dorme com a concubina do seu pai, ou quando alguém massacra uma cidade, mata todos os seus homens, nós olhamos e reprovamos. Mas muitas vezes nós olhamos para o pecado e olhamos para ações pecaminosas que são reprovadas, e muitas vezes elas recebem louvor. E elas recebem o louvor por meio da justificativa. Não, você estava certo. Ele abusou da sua irmã. Vocês deveriam ter matado todo mundo, vocês deixaram as mulheres ainda. Não, vocês são bonzinhos. Não, seu pai está ficando louco, você está certo, vai lá, toma um poder. Eles poderiam ter ouvido essas coisas. E nós olhamos que nos nossos dias, muitos dos pecados, eles têm se tornado aceitáveis perante a sociedade, incentivados pela sociedade. E nós olhamos em determinadas rodas, e as pessoas se assustam com a pureza sexual dos jovens cristãos. Espera aí, você nunca teve relação sexual? Ou ela olha assim para casais e fala assim, não é possível, você nunca traiu a sua esposa. Nós vamos então recebendo um tom de aprovação para os pecados e nós nos esquecemos que o pecado tem consequência. E que as consequências do pecado, elas afetam todos aqueles que estão ao nosso redor. E no caso aqui, a consequência do pecado de cada um dos filhos de Israel afetou a geração. E quando nós olhamos mais para frente na história, e nós vamos ler o livro de Juízes, nós vemos que as bênçãos aqui profetizadas, elas se cumprem. Quando nós olhamos o período dos reis, nós vemos que o padrão, ele continua se repetindo. Então nós precisamos olhar para os nossos próprios pecados. Nós, com certeza, chegaremos à conclusão que alguns são muito fáceis de serem identificados. E nós identificaremos esses pecados com muita facilidade, porque eles são amplamente considerados reprováveis. Então, se
vivermos uma vida alcoolizada, nós seremos reprováveis. Se nós cometermos um assassinato, nós seremos reprováveis. Se nós nos cometermos atrocidades sexuais, nós seremos reprováveis. Se houver um abuso infantil, nossa alma se incendeia. E o nosso desejo é colocar a pessoa no poste e deixá-la lá. Porque esses pecados são reprováveis. Mas será que nós temos pensado naqueles pecados que são aceitáveis? Será que nós temos tido disposição para identificarmos pecados que são considerados como pecados neutros? Será que nós temos tido cuidado com o que nós vemos na internet, com o que nós vemos nos filmes? Será que nós temos tido cuidado com as palavras que saem da nossa boca? A nossa cultura, ela exalta e enaltece diversos pecados. E um dos pecados que nós vemos mais sendo exaltados por aí é o pecado da fofoca, que se enquadra nos 10 mandamentos de não dirar falso testemunho. E quando você chega no supermercado, chega no caixa, o local onde todo mundo passa, então não está escondido, todo mundo chega no caixa, o que você olha lá? Revistas. E essas revistas são sobre fulano saiu com ciclano. Novela terminou assim, mas fulano e ciclano não estão se falando. Se você liga a televisão no meio da tarde, eu acho que ainda deve continuar o mesmo padrão, que faz muitos anos que eu não faço isso, mas eu fui olhar e dar uma pesquisada, os programas ainda existem. Você vai ver programas de fofocas, onde o objetivo é falar da vida do outro sem se importar se é verdade ou não. E recentemente, vendo uma entrevista de talk show com alguns apresentadores de um programa de fofoca, o entrevistador perguntou assim: mas vocês conferem as fontes antes de falar? Não, porque senão não dá ibope. Isso é aceitável. Mas sabe qual é o grande problema? Que isso se torna aceitável dentro da igreja. Não, eu só estou falando. Você checou a fonte? Não. Você cumpriu o que está escrito em Efésios? No capítulo 4, que fala lá, fale o que edifica o sermão, fale o que é necessário, fale o que transmita a graça. Nós perdemos a noção das consequências dos nossos pecados, e principalmente noção dos pecados que são colocados como pecados aceitáveis. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando nós vivemos a vida de santidade, nós devemos sim nos preocupar com as consequências dos nossos pecados, pois elas afetam não só a nós, elas afetam toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Aqui nós vemos o pecado desses homens afetando toda uma nação. Nós precisamos zelar pelos nossos olhos, nós precisamos zelar pelos nossos ouvidos, nós precisamos zelar pelas nossas palavras, pelas práticas, pelo que pensamos. Pois os nossos pecados têm consequência. Então não viva a vida pensando que o que você faz diz respeito apenas a você. Não, diz respeito ao corpo de Cristo. Nós somos um corpo, um só corpo. E o que você faz me afeta, o que eu faço te afeta. Nós precisamos zelar pela nossa vida de santidade, pela nossa comunhão com Deus.
Esse zelo que nós devemos ter em resposta ao que Isaías diz sobre o que Cristo fez por nós na cruz. E nós devemos nos posicionar contra o pecado. Antes de olharmos para esses homens e condenarmos estes homens, nós precisamos nos lembrar que aquela campanha, #SomosTodos, ela faz parte aqui também. #Nós somos todos Zebulon, nós somos todos Ruben, nós somos todos Levi, nós somos todos Dan, Isacar, Benjamim, Asser, Naftali. Nós somos esses pecadores miseráveis que carecem da graça de Deus. E nós precisamos viver a nossa vida lembrando disso. Nós precisamos viver os nossos dias pensando em como estamos vivendo os nossos dias. Pois devemos viver para a glória de Deus. Então a bênção de Deus sobre este povo não anulou as consequências do pecado. Mas as bênçãos de Deus sobre o seu povo transformaram circunstâncias más e redimiram estas circunstâncias. Nós olhamos toda a fala de Israel. José e Judá recebem mais tempo. Então, se você parar para ler 1/3 do que Israel fala para os 12 filhos é destinado apenas para José e Judá. 10 versos só para eles. E nós olhamos aqui para a fidelidade de Deus em redimir nossas circunstâncias malignas. E nós olhamos para a bênção que José recebe. E na bênção que José recebe, nós vemos Israel relembrando tudo o que aconteceu na sua vida. José, ele recebe a mais rica bênção do seu pai. Os seus filhos foram tomados por primogênitos. E agora ele ouve dos lábios do seu pai que ele, então, é um ramo frutífero. Um ramo frutífero que está junto à fonte. Que não saiu da fonte em nenhum momento da sua vida. E aqui nós nos lembramos da história de José. Nós nos lembramos deste homem que nós relatamos aqui como sendo o preferido do seu pai, mas que foi odiado pelos seus irmãos, que foi vendido como escravo, que foi exaltado na casa de Potifar, mas foi jogado na cadeia, que tomou conta então da prisão, que foi esquecido e que chegou então a ser o segundo homem no Egito, mais poderoso depois de Faraó. E quando nós olhamos, nós vemos aqui Israel falando: José, você foi frutífero porque você não deixou de crer em Deus. E Deus te sustentou em todo esse período. E ele coloca assim que flecheiros não lhe deram amargura, atiraram contra ele e o aborrecem. Mas o seu arco permanece firme e os seus braços são feitos ativos. José foi acusado, José foi traído, José foi esquecido. Ele poderia ter se rebelado e dito diversas coisas, mas ele permaneceu crendo no Deus dele, no Deus que os seus pais serviram. E nós olhamos aqui que tudo isso aconteceu com José. Como ele declara
no capítulo 45, porque Deus quis. E tudo isso aconteceu para a preservação do seu povo. E aqui Israel relembra a fidelidade de Deus, a si mesmo e a sua promessa. E ele diz assim: quem sustentou os seus braços foi o poderoso de Jacó, sim, o pastor. Vocês se lembram do reverendo Mauro falando isso semana passada? Que esse pastor que sustentou Jacó durante os anos da sua caminhada, descrito no capítulo 48, é o mesmo pastor que esteve com José, sustentando José na sua caminhada. Que bênção, meus irmãos. Não nos esquecermos da fidelidade de Deus. O Senhor transformou todas aquelas circunstâncias ruins e más e redimiu todas elas. E fez isso por meio de José e dos seus filhos. E o texto fala que ele fez isso também por meio de Judá. E Judá recebe então a bênção mais notável. O texto que nós já lemos, ele começa então dizendo assim: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os pais de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. E os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Israel aqui abençoa Judá com a mesma exaltação que José teve nos seus sonhos. Só que não seria José que estaria em pé, sendo exaltado pelos irmãos, seria Judá. E quando nós damos um passo para trás e olhamos a Escritura como um todo, nós vemos que aqui nós temos a profetização de que de Judá, da descendência de Judá, sairá o rei dos reis. O cedro não será tirado dessa tribo. E nós vemos aqui de Judá descendem de Davi, Salomão e por fim Cristo Jesus. Nós vemos que aqui Judá ele é colocado numa posição pequena e Israel fala assim: você é leãozinho. E quando nós olhamos para o seu descendente, nós cantamos aqui que ele é o leão da tribo de Judá. Não é mais o leãozinho, ele é o leão. O leão que deu a sua vida por nós. Apesar de não haver mais esperança aqui, o Senhor ainda se mostra redentor. E Ele diz assim: virá aquele que reinará. E que todos obedecerão o seu nome. Virá aquele que trará paz. E é que nós começamos a ver referências a Cristo. Um rei humilde. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos como Cristo entra em Jerusalém. Montado numa jumenta. Quando nós vemos o relato de Isaías, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo seria coberto de sangue. As circunstâncias são redimidas em
Cristo Jesus. Ele é o grande Redentor. E Ele fez aquilo que nenhum outro poderia fazer. Ele se encarnou. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o primeiro e o último, além de quem não há outro. Ele assumiu forma de homem e tornou-se obediente, obediente até a morte de cruz. Ele transforma a nossa maldição, a maldição que nos estava destinada, em bênção imerecida. José e Judá não eram os bambambãs que mereciam as bênçãos. Não, era imerecido, porque quem fez todas essas coisas foi Deus. Eles não fizeram nada. E nós precisamos nos lembrar disso quando nós passamos por momentos ruins, quando nós passamos por momentos de acusação, momentos de perseguição, momentos de tribulação. Nós precisamos nos lembrar que o Deus que nós servimos pode redimir circunstâncias más, circunstâncias ruins, e nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele. E é o que acontece no verso de número 18, e é o que Jacó, Israel, ele faz. E aqui nós temos o ápice dessa poesia. No meio das bênçãos, ele solta essa frase, ele volta os seus olhos para o Senhor e diz assim, verso de número 18. A tua salvação espero, ó Senhor. A tua salvação eu espero. Eu espero o agir do Senhor se concretizar. Porque eu fico imaginando aquele pai dando tais bênçãos. Não estava sendo agradável. Ele não estava repartindo os seus tesouros e dizendo assim, olha, você vai ficar com tanto, meu filho, vai, se divirta. Não, ele estava pronunciando as consequências dos pecados dos seus filhos. Ele então respira. Ele diz, Senhor, de mim nada posso fazer e comigo também nada posso fazer. Eu aguardo a salvação que vem de ti. Os olhos de Israel, então, se voltam para o Senhor Todo-Poderoso, para o Senhor Criador dos céus e da terra, para o Senhor que nós adoramos aqui, por meio da oração do Paulo, quando ele diz que esse Senhor criou todas as coisas e foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e sustentou os seus servos. Nós adoramos a Deus por isso e nós adoramos a Deus porque Ele continua sendo o nosso Deus e continua nos sustentando. Então, onde os seus olhos estão descansando? Onde você tem buscado a salvação? Onde você tem buscado alento para a sua alma? Mesmo em meio a situações ruins aqui, Jacó olha para o Senhor, o único que poderia dar a ele salvação e descanso. Os seus olhos então estão no Senhor. E aqui ele mostra e declara a sua paciência em esperar o agir do Senhor. Ele fala assim, eu espero pela tua salvação. Eu estou aqui pacientemente aguardando o teu agir se concretizar. E muitas vezes nós temos dificuldades em esperarmos o agir de Deus se concretizar. Muitas vezes nós queremos ali, não, peraí, eu tenho que dar meu jeitinho. Deixa eu tentar fazer uma coisinha aqui. Não, deixa eu tentar fazer outra coisinha aqui. Não, deixa eu tentar, não, isso aqui não deu, não, deixa eu tentar fazer outra aqui.
E nós não temos paciência para esperarmos o agir de Deus. E aqui, no meio dessas bênçãos, nós vemos Israel nos ensinando isso. Nos ensinando que nós devemos esperar o agir de Deus se completar. Pois a salvação vem só dele. E o que nós iremos fazer? Primeiro, nós vamos nos lembrar todos os dias que o pecado que nós cometemos tem consequência. Não só para nós, mas para o corpo de Cristo, para aqueles que estão ao nosso redor. Mesmo aqueles pecados que se tornam aceitáveis, eles têm consequências e eles não devem ser toleráveis. Aqui na nossa biblioteca tem um livro que mudou a minha perspectiva de olhar para o pecado. E eu li esse livro, no período de 1 ano, eu li esse livro 7 vezes. Pecados Intocáveis, Jerry Bridges. Ele tem uma maçãzinha na frente mordida. Esse livro me ensinou que muitos pecados que, na minha arrogância e soberba, eu achava que estava bem, não, aqui não. Não, eu era um pecador contumaz. E que esses pecados tinham consequências. Eu comecei a ver as consequências destes pecados na minha vida. Como ele afetava o meu relacionamento com a minha esposa, como ele afetava o meu relacionamento com a minha família, como ele afetava o meu relacionamento com a igreja, como ele afetava a maneira com que eu pregava e ensinava a igreja. Não fui santificado, senão não estaria aqui. Continuo muitas vezes lutando com esses pecados. Mas eu tenho compreendido que eles têm consequências. E eu preciso, então, sanar esses pecados na minha vida. Lutar contra eles. E aqui, isso deve gerar em mim uma consciência que eu não farei isso sozinho. Pois a redenção de todas as coisas vem somente de Deus. É o que Israel fala a José, foi o Todo-Poderoso que sustentou os seus braços e te tornou ativo. É apenas uma vida de consagração e de comunhão com Deus que vai me capacitar a ver o meu pecado, por menor que ele seja, e a ver as consequências, por menores que elas sejam, e me levar de volta para o único que pode me redimir dos pecados. Então, como povo de Deus, nós devemos zelar pela nossa vida de santidade. Nós devemos zelar pelo que nós ouvimos, pelo que vemos, pelo que falamos. Nós devemos zelar pelo que nós pensamos, pois a Escritura diz que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. E nós devemos zelar pelas nossas ações e pelas nossas reações. Elas devem ser todas norteadas pela santidade. E por último, não tire os seus olhos do Senhor, por nenhum minuto sequer. Você está lá na sua casa, varrendo o chão, volte os seus olhos para o Senhor. Às vezes você está lá na sua casa, ouvindo o seu neném que não para de chorar. Nós precisamos olhar e voltar os olhos para o Senhor. Às vezes você está no trânsito e você leva aquela fechadinha ali. Volte os seus olhos para o Senhor.
Quanto mais exercitarmos este voltar os olhos para o Senhor, mais zelaremos pela nossa vida de santidade e pela nossa cosmovisão cristã, pela nossa maneira de olharmos o mundo de uma perspectiva bíblica e divina. Então, não tire seus olhos de Deus e esforce-se para colocá-los nele todo o tempo.